Márcio deve merecer mais que a gente. Opa, que Paulo? Paulinho? O Paulo Quem será? Eduardo aí, estava conversando Ah, com o Padu Márcio. não. Imagina, Esse eu é o dei um Padu, abraço para pô. todo mundo. É É o que a gente Padu. já trabalhamos alguns anos juntos, eu e o Márcio, por isso, Tô não lembrou. brincando, Paulo, eu tô brincando. Gente, estamos com 35 participantes, o Henrique está fazendo a admissão aí dos que estão entrando, tá? Mas em respeito ao horário, é o pessoal que chegou aí, tá? Vamos começar, tá? Bom, me apresentando, meu nome é Sandra, né? A maioria de vocês me conhecem, sou a Sandra Holanda, da CBPU Recife, né? Embora que há 3 meses eu estou cedida para o Ministério do Desenvolvimento Regional e estou trabalhando aqui na Secretaria de Mobilidade desse ministério, né? Estou aqui trabalhando em Brasília e vamos começar aí mais uma live, né? Essa nossa reunião, ela nasceu no dia 21 de setembro, quando o nosso colega da Supervia, o Guilherme, colocou no grupo lá do material rodante que estava fazendo a revisão dos processos de manutenção, enrolamento em ponta de eixo, né? E aí ele colocou lá para a gente trocar uma ideia. E aí outros participantes foram se animando para participar dessa reunião, até que nós agendamos essa data e estamos aqui hoje, né? Alguns patrocinadores, alguns não, nossos patrocinadores foram convidados para essa reunião. Então, temos alguns aí participando como ouvintes e seguindo algumas regras de etiqueta, eu peço a vocês que, enquanto não estiverem falando, mantenham o microfone de vocês desativado para evitar ruídos de bastidores. Né? Queria dizer que os nossos coordenadores, o Ricardo Torsani e o Cleanto Costa, não vão poder participar hoje com a gente, em virtude de outros compromissos, mas eu estou aqui com vocês, o Henrique Caru está aí, e o Márcio Estevani está aí, direto de São Paulo. Tá, pessoal? Então, o título da nossa reunião de hoje são os processos de manutenção em rolamentos de ponta de eixo, e eu queria convidar o mentor desse nosso encontro, né, o Guilherme da Supervia. Tá, Guilherme? Se você quiser ser o primeiro aí a assumir a fala, né, a colocar suas colocações aí, fica à vontade, tá? Hoje nós não teremos aquela moderação maravilhosa de Cleanto Costa, muito menos teremos piadas, mas após o Guilherme, vocês, por favor, fiquem à vontade para irem, né? Um de cada vez, obviamente, abrindo seus microfones. Por favor, se identifiquem. Eu sou o fulano de tal operadora e a gente vai aí trocando nossas experiências nessa próxima 1 hora. Só para lembrar, a gente está gravando essa reunião para disponibilizar para cada um de vocês e para os demais participantes do GPAA, que todos possam recorrer ao que foi discutido aqui e quem não participou que possa aprender junto conosco. Perfeito, Henrique. Obrigada, querido. Então, finalmente, sejam todos bem-vindos. Muitas saudades de todos, saudades das nossas reuniões presenciais e virtuais. E eu passo a palavra para o Guilherme da Supervia. Obrigado, Sandra. Obrigado, Henrique. Oportunidade muito boa estar aqui compartilhando conhecimento e absorvendo conhecimento de todo mundo que está aqui no grupo. O motivo da gente ter buscado e iniciar essa conversa é que a gente, mais uma vez, está revisando aqui os nossos procedimentos de manutenção, como a Sandra mencionou, e um dos itens aí que a gente se deparou agora é a manutenção de rolamentos de ponta de eixo, e a gente tem uma variedade muito grande de rolamentos aqui na nossa frota da Supervia, no Rio de Janeiro,
e a gente percebeu a necessidade de compilar a nossa metodologia de manutenção, porque temos pelo menos 5 fabricantes diferentes de rolamentos aqui, e a recomendação de cada fabricante é diferente um do outro, né? Alguns mais moderados, outros mais restritos, e a gente está tentando buscar uma padronização de manutenção e também buscar soluções para manutenção preditiva. Então, estamos buscando informações sobre temperatura, sobre vibração. Atualmente, aqui na Supervia, a gente pratica a manutenção por quilometragem, né? Por quilometragem ou por tempo. Não temos implementado ainda um processo de manutenção preditiva, uma análise de vibração, uma análise de temperatura, e a gente gostaria de conversar com vocês que já possuem esse tipo de manutenção e trocar um pouco de experiência para que a gente possa conduzir esse trabalho da melhor forma aqui dentro e poder ajudar também as outras operadoras. Ok, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha! Márcio, você que está conduzindo? Não, é a Sandra Cleanton. Eu ia só fazer uma pergunta para o Guilherme. Agora cara. Agora vai ter piada também. Na realidade, boa tarde, viu, Cleanton? Eu só vou fazer uma pergunta para o Guilherme. O Guilherme apresentou o assunto, né? E, Guilherme, é o seguinte, você comentou que vocês fazem uma substituição por periodicidade, né? Provavelmente por quilometragem. Quanto que é essa quilometragem que você substitui o rolamento? Então, hoje a gente tem recomendações diferentes a cada fabricante, mas, em média, a substituição aí de rolamento cartucho, tipo cartucho, né, varia entre 600 mil a 800 mil quilômetros, entre 4 e 6 anos. As recomendações que a gente tem dos rolamentos cartuchos e os rolamentos das nossas frotas antigas, eles possuem uma recomendação aí de 600 mil quilômetros também serem retirados para ser feita uma revisão. Ok, só para ratificar uma informação, nós estamos falando de rolamento de ponta de eixo, né? Ou seja, o rolamento está para o lado externo, certo? Certo. Beleza. Vamos lá, gente. Quem pode contribuir? Vai lá, Miguel? O Guilherme, é Miguel do metrô de São Paulo. Tá? O rolamento de vocês, qual a dimensão? É 6x11? Eu vou pedir um apoio do Biraci Duarte, se ele está ouvindo a gente aqui na conversa. Está ouvindo, Bira? Eu acho que está fora. Bira? Eu não estou conseguindo ouvir ele. Mas eu vou buscar essa informação aqui, porque eu não tenho essa informação aqui na minha mão agora. Porque eu estou achando, tá, Guilherme, pela experiência do metrô de São Paulo, que a nossa carga é relativamente alta também. Nós estamos trabalhando praticamente com 60 toneladas por carro direto, né? Isso dá uns 17 decanewtons por eixo. Se não me engano, a nossa quilometragem é de 2 milhões, né, Márcio? Para essa quilometragem que você está falando de 600 mil, eu estou achando relativamente baixo. Eu não sei qual a marca do rolamento que você está trabalhando. Tá? O nosso é SKF, tá? Os cartuchos, tá? Só que ela é interna, né? Nós trabalhamos com um rolamento interno, tá? Ela está para dentro da roda, né? E os rolamentos autocompensadores, que são de outras frotas, né? Demais frotas trabalham com autocompensador 23.128, tá? Que também está na faixa de 2 milhões, tá? Então, eu estou achando relativamente baixo essa quilometragem de 600 mil. Dá para repotencializar. Seria interessante procurar a Timken ou alguma outro rolamenteiro e dá para maximizar esse rolamento de vocês, pelo menos na primeira
na primeira vista, tá? Precisa fazer uma avaliação bem mais aprofundada desse rolamento de vocês, em que condições que está saindo com 600 mil. Em cima que o Miguel falou, realmente nós trabalhamos em torno de 2 milhões, mas e é interessante, que nem o Miguel comentou, Guilherme, quando vocês tiraram esses primeiros rolamentos com 600 mil, se eles tinham alguma marca na pista, algum aspecto que teve alguma corrente de fuga, você tem alguma informação sobre isso? Acho que o Guilherme desconectou, perdeu conexão. Vamos esperar um pouquinho. E aí, Padu, o que vocês estão fazendo lá na linha 5? Na linha 4? Opa, Miguel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Padu? Tudo bem? Maravilha. Aqui, Márcio, nós iniciamos já o 5º trem de overhaul, que é a revisão geral. Nós estamos fazendo 1.200.000. O nosso rolamento é da Tinken, e só não sei esses detalhes todos que o professor Miguel perguntou e tal, eu vejo depois aqui nas explicações. A gente fala de sinalização de cabeça, né? Mas o rolamento é só o Miguel mesmo, né, Miguel? Para falar. Mais ou menos. Eu tenho que olhar também, meu. Quando é que o Guilherme lá, eu preciso dar uma olhada para qual que é. E também o nosso é externo, mas estamos acompanhando em Rio Claro, né? A fábrica da Tinken. E 1.200.000, eu vou falar, tá novo. Sem sinal de sobreaquecimento, sem desgaste em pista, sem folga. Tá lavando, olhando, lubrificando e montando de novo. Então, tudo bem, a via aqui é muito boa, né? Também aqui da via 4, tudo interno, tudo, mas também transporta, a gente sabe que é 850.000 passageiros em uma linha pequena, né? Então a carga é bem grande. Então é bom dar uma olhadinha, como o Márcio falou, na questão desse fornecedor deles. Se é novo, qual que é o sinal, né? A vantagem do rolamento cartucho, tá? A repotencialização dele é bem simples, tá? E a grande maioria desses rolamentos é passível dessa repotencialização. Basicamente, eles recalibram a folga interna. É um anel espaçador que vai no meio dos dois cônicos, tá? Que eles recalibram essa folga, tá? E fazem a inspeção dos corpos rolantes e dos anéis. Eu vejo que 90% a 95% dos rolamentos, tá, são repotencializados, né? Diferente do caso quando você adota um rolamento autocompensador, porque aí você não consegue recalibrar a folga, tá? E aí o ciclo de vida dele acaba sendo assim condenado por conta dessa folga que aumenta substancialmente, tá? Mas isso tudo é em função da lubrificação que você se manteve, a periodicidade de lubrificação e mantendo a qualidade do lubrificante dentro dos requisitos mínimos, né? E mantendo a condição operacional, não tendo muita pancada batida na via, coisas desse tipo, tá? A longevidade desses rolamentos ferroviários de rodeiros, né? Ela é muito alta, tá? Tanto é que nós, até pouco tempo atrás, tá? Nós no metrô de São Paulo, nós tínhamos rolamentos originais da década de 70 rodando aí, né? Nós trocamos os primeiros rolamentos porque eram rolamentos tipo RBU. Desculpa, o primeiro rolamento era o modelo S-Pedite da SKF, que nem fabrica mais. Passamos para RBU, saímos da RBU e agora estamos no TBU, modelo TBU, tá? Mas tem rolamentos assim que você olha, você coloca no redutor, nós temos rolamentos cônico rodando desde a década de 70, isso daí. Miguel, daria mais ou menos quantos 1.000 quilômetros rodados? Qual? Dos anos 70, caixa do de rolamento TBU? aí.
Olha, hoje houve em função de alguns problemas que nós tivemos, tá? O rolamento autocompensador 23128, que é da frota da Leste, né? E das novas frotas, estipulou que 2 milhões vamos substituir, por essa questão de você não conseguir recalibrar a folga, tá? A TBU, tá? Eu não sei bem como é que foi adotada essa política lá dentro, porque eu saí da manutenção, hoje estou na área de comercial. Mas isso daí tá sobre inspeção. Então tá, que eu saiba, a TBU você só troca por inspeção visual, algum dano que tenha nos corpos rolantes ou nos anéis ou na gaiola, tá? Para você fazer essa substituição. Deve ter rolamento aí que a TBU começou a entrar por volta de 91, mais ou menos. Foi a época que eu entrei no metrô. Ou seja, deve ter rolamento de 20 e tantos anos aí, 28 anos, 29 anos aí rodando. Maravilha, muito bom. Obrigado. O Guilherme voltou? Voltei, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora sim. Perfeito. Caiu a conexão aqui para mim. Eu queria confirmar se o Biraci está conseguindo ouvir a gente falar aqui na reunião. Ele é o nosso referência aqui na área de mecânica, então todo esse conhecimento aí de rolamentos e que pode passar para a gente a experiência de que tem encontrado nos rolamentos aqui, ele vai ter com certeza, e eu acho que vai ser muito positivo aqui para a reunião. Bira, consegue nos ouvir? Bom, acho que ele tá com problema no microfone dele. Enquanto isso, eu vou tentar falar com ele aqui por fora, que a gente está em home office, né? Cada um em sua casa. Sim. Eu vou tentar dar um suporte para ele aqui. Já volto. E qualquer coisa, viu, Guilherme? Utiliza o chat. Aí, se tiver alguma informação, alguma coisa, a gente pode ir tentando por aí, tá? Ótimo. O Wilson, eu vi que você entrou, o Sonagem entrou. Alguém quer falar alguma coisa sobre a CPTM? Alguma experiência sobre rolamento? Eu queria falar, sim. Antes, também depois eu queria falar mais, viu, Márcio? Eu queria que Arco Verde, que é o nosso representante aqui do metrô do Recife, ele depois vai pedir auxílio do pessoal da CPTM, principalmente com relação a esses novos da CAF, que é um rolamento que, segundo ele diz, você não precisa, não tem nem como lubrificar, porque ele é todo blindado. Se a CPTM, qual é a experiência que ela está tendo com esse tipo de rolamento, mas primeiro vamos ver o que o Nácio tem para falar aí. Bom, eu não sei se é o Nácio, eu ia falar, Eduardo Massa, da CPTM. Opa. Prazer ouvir todos aí, meu amigo Miguel. Opa, tudo bom, Massa? De muitos anos. Pois é, longo tempo. Todo mundo de cabelo branco, ou sem. Mas tudo bem. Você olhou para minha foto, né, Massa? Tudo bem, viu? Você está bem no centro da tela aí, viu, Márcio? Bom, eu queria passar um pouquinho da experiência, aproveitando que o Cleanto também perguntou da nossa experiência, um pouquinho aí, realmente esse problema do pessoal aí, do Guilherme, é um pouquinho fora do padrão que a gente está acostumado, né? Para esses rolamentos que são blindados, esses da CAF, são os cartuchos, a gente só relubrifica a caixa de rolamento, né? A gente faz a relubrificação a cada 300 mil quilômetros, mas esse rolamento não tem troca sistemática, né? A gente não colocou, na verdade, nos ciclos normais não, só em revisão geral. A revisão geral desses trens é com 2 milhões e 400 mil quilômetros. Mas com 1 milhão e 200 a gente faz uma grande desmontagem, né? Mesmo porque a vida útil aí dos componentes de desgaste já estão ali já estão nessa quilometragem. E o que a gente nota é que o rolamento realmente ele está inteirinho, né? Você não tem como fazer uma inspeção, mas você tem como fazer testes, né? Eles não apresentam nenhum tipo de vibração, né? Nenhum tipo de anomalia que necessitasse uma substituição.
Então, a gente faz a montagem novamente, relubrifica a caixa e coloca para mais um ciclo de 1.200.000. Nos trens do passado, que a gente usava os rolamentos de rolos cônicos, né? A experiência que eu tenho, pelo menos, no trem antigo nosso, que nós não temos mais. Nós temos 6 trens da série 5000. A gente fazia uma revisão bem mais apertada, né? A gente fazia uma inspeção nesses rolamentos, a gente desmontava os rolamentos a cada 240.000 quilômetros, né? Mesmo porque a roda do trem, ela durava um pouco mais que o dobro disso, mas a gente fazia um ciclo intermediário só para fazer a revisão desses rolamentos. Com isso, né, eu acredito que hoje não é mais viável, né, economicamente não é mais viável a gente parar um trem para fazer uma revisão com 240.000 quilômetros somente, mas com isso a gente estendeu a vida desses rolamentos há mais de 30 anos. Essa frota ela terminou aí a vida dela, ou está terminando a vida dela com 35 anos, e os rolamentos, tem rolamentos originais ainda instalados. Então, foi uma manutenção excessiva, né? Hoje não caberia, economicamente inviável, mas prova também que manutenção, uma boa inspeção nesse componente, a gente consegue elevar a confiabilidade dele, mesmo sem ter um monitoramento à distância. Então, eu só queria falar um pouquinho da nossa experiência. E nesse sentido, eu queria até que Arco Verde, nós estamos passando um problema aqui com o DACAF, me perdoe, eu não entendo muito isso aí, eu só sou fiscal do contrato, mas uma das reclamações do lado de nossos pessoal que está na linha de frente, Arco Verde, Rafael, é que os nossos rolamentos eles são sentimentais, porque eles disseram que eles começam a chorar, começa a sair um certo líquidozinho. Vocês estão se deparando com isso também, como se tivesse, de repente, alguma falha nessa vedação? O pessoal do CBDM chegou a acontecer isso, desse tipo de rolamento? Cleanto, nós tivemos, sim, nós estamos tendo, né, um problema com a caixa de rolamento. Né? Esse problema também teve em Porto Alegre, né? Os amigos de Porto Alegre podem, acho que, relatar melhor. Uma infiltração de água dentro dessas caixas. E com isso, o grande problema foi ter afetado o sistema de isolamento elétrico, né, do conjunto. Né? E esse isolamento elétrico sendo avariado, ele provocou que a corrente elétrica pudesse criar danos aí nesses rolamentos. Então, a gente teve vários travamentos de rolamento, né, por essa causa. Primeiro que a água, ela remove a graxa, né, e você já perde a lubrificação em pouco tempo. E segundo, por essa passagem de corrente, né, o sistema de aterramento já não ajustado mais, você também perdeu aí bastante aí da característica e afetou bastante o rolamento. A gente teve vários casos e nós estamos aí em conversa com o fabricante. Eles já têm uma alternativa para isso. O Cleanto, eu não sei exatamente se é o mesmo problema de vocês. Essa é a experiência que a gente tem no trem 7000, que é um trem que já tem 10 anos de circulação, né? E, assim, a gente já tem a ideia do que causou, né? E eles estão fazendo um dispositivo para aliviar a carga que é gerada pelo cabo de aterramento na tampa da caixa de rolamento. Esse cabo ele força a tampa e cria ali uma vibração onde ele danifica esse conjunto de aterramento também. E então a CAF já está fazendo um dispositivo que é um porta-cabo, justamente para aliviar essa vibração. Ela praticamente vai acabar com essa vibração e vai fazer com que então o sistema fique mais estável, né?
E essa é a causa principal no nosso trem, né? Willy, vocês da Transub também sofreram com isso? E qual foi, mais ou menos, a opção? A caixa de vocês lá também é CAF, da Transub, não? Sim, todo o truque é CAF. E vocês também A passaram por essa gente dificuldade? passou por esse problema dos cabos também. Eles desenvolveram um suporte que talvez estejam fazendo alguma onda aí para fornecer para São Paulo, mas em Porto Alegre já foram todos os suportes instalados. Antes de trocarem o suporte, estava até ocorrendo a fratura da fixação do suporte de retorno de corrente e ficar pendurado na roda, né? Ficar limitado o aterramento só pelo outro PAT, né? Esse foi o problema. Em relação a essa graxa que vem nos rolamentos TBU da CAF, é uma graxa sintética, né? Mas ela tem muita tendência de decantar, de liberar o lubrificante, ou seja, ficar a graxa dentro do rolamento e o óleo sair para fora. E que a gente sabe que o óleo é que lubrifica mesmo. Esse problema, nós tivemos depois problema de infiltração de água, tivemos o trancamento, o emperramento de três eixos em função de rolamento, gastar a roda, ter que botar um skate para tirar o trem, e é isso, mais ou menos, a caixa de rolamento foi toda refeita para conseguir atingir a vedação necessária. O problema é muito parecido com o nosso mesmo, Vili. Você teve em Altino também, não teve, Vili? Sim, tive aí contigo, hein? Sim, eu estou lembrando. Então, vocês estavam tendo esse problema, a gente ainda não estava tendo, né? Apesar do nosso trem tinha uma quilometragem já bem alta, próximo de 1 milhão e pouco, mas vocês já estavam tendo desde o início esse problema, né? Bom, a Transub foi muito rigorosa com a CAF e a gente exigiu a substituição de 100% dos rolamentos. Toda a frota com truque CAF foi substituída dos rolamentos. E foi instalado esse suporte para os cabos de aterramento e foi refeita, todas as caixas de graxa em todas as dimensionais que estavam fora foram refeitos. Willy, é Miguel do metrô. Com que quilometragem que deu esse problema nos rolamentos aí da Transurb? Entre 200 e 300 mil quilômetros. 200 e 300 mil, é bem baixo. Nós tivemos a experiência parecida com a de vocês, tá? O Paulo Eduardo aí posso até lembrar um pouquinho, lá na linha 5, né, Paulo? Nós tivemos problema parecido com isso, onde a CAF garantia que era 1 milhão e 200 mil quilômetros. Nós já, desde o início, levantamos essa dúvida com relação a isso, e por volta de uns 300 a 500 mil quilômetros começou a dar essa infiltração de água, tá? O problema maior foi infiltração de água por questão de vedação da caixa de graxa. O cartucho em si, ela tem uma vedação própria do cartucho, tá? Que se for da Timken, é um modelo de vedação que eles chamam de denominado HDI, que é para vida isso daí. Então eles garantem para 700 mil quilômetros. E realmente ele aguenta essa quilometragem aí, tá? Só que não pode estar entrando água pela caixa de graxa e ter um acúmulo de água, porque aí acaba danificando essa vedação. Com 700 mil, mais ou menos, se não me engano, a CAF veio e substituiu um retrofit em todas as caixas, fizeram essa manutenção, tá? E hoje o pessoal tá rodando com a linha 5, ficou paralisada por um tempo, tal, mas a frota F, mas ela tá ok para uso lá, entendeu? Então tem que ver exatamente qual a vedação que está dando problema, se é a vedação da caixa de graxa ou se é a vedação dentro do cartucho, tá? Essa vedação do cartucho dificilmente dá problema, que é essa vedação que eles montam para a vida do rolamento, que é os 700 mil quilômetros que a Timken garante, né? Só que tem que ter essa preocupação, e tem que ter a preocupação também com que o Massa comentou também,
tá? Que é a passagem de corrente elétrica aí. Se houver um ato ou alguma coisa que der uma isolação e começa a dificultar, dar uma resistência para a passagem dessa corrente pelo sistema de aterramento, ele vai passar pelo rolamento. E aí sim não tem rolamento que segure essa questão aí. Nós tivemos um pouco desse problema também na linha 5, né, Miguel? Então, exatamente. E corrente de fuga também. Porque por conta da água que entrou na caixa de graxa, tá? Eu acho que o Paulo Eduardo estava lá na época, lá ainda. Tava sim, Miguel. E aí na garantia, nós reclamamos para a CAF, tá? E aí foi substituído no meio dessa 1.200.000 quilômetros que era a exigência do metrô, tá? Eles fizeram uma entre 500 e 600 mil. Esse reparo nessas caixas de graxa. E depois disso, feito a vedação correta da caixa e tudo mais, da caixa de graxa, tá? Não houve mais problema recorrente disso. Miguel, lembrando assim, a caixa já uns 15 anos atrás, né? Então era muito a parte da junta interna, Exatamente. não a externa voltada para a parte, né? Era a parte até interna da caixa que deu problema. Que o pessoal da CAF teve que montar todinho e tá. E hoje estão rodando 3 trens a todo vapor lá já, voltado. E tá tudo em ordem. Então, só para complementar, esses sistemas da CAF são todos similares, né? Nós estamos tendo problema no trem mais novo nosso da CAF 8500, exatamente como aconteceu na Trenzur. Eles, em vez de melhorarem o sistema, eles pioraram. O 7.000 ainda durou aí quase 1.200.000 quilômetros, chegando na revisão, mas o trem 8500, que é a nossa série mais nova, muito truque parecidíssimo aí com o da Trenzurb, esse ele começou a cair, os PATs aí já nas primeiras rodagens, né? Caía na via, ficava pendurado pelo cabo de aterramento, né? Então eles retrabalharam todos, aliás, ainda estão retrabalhando todas as caixas, trocaram os tipos de junta, usaram uma cola diferente, o vé da junta diferente. Eles mudaram todo o processo que foi desenvolvido na fábrica e mal desenvolvido, né? Então, a gente sofreu a mesma coisa. A CAF, provavelmente, a caixa de graxa foi feita na China, né? Foi terceirizada e produzida na China. E provavelmente não, a gente constatou que os dimensionais não estavam de acordo, especialmente na tampa da caixa de graxa, onde tem um chanfro que vai um anel ringue. E esse chanfro estava bem maior do que o projeto. Então, o pessoal não acompanhou a terceirização na China e aí o resultado foram peças com vários defeitos de usinagem. Pessoal, o seguinte, o pessoal abordou bastante esses problemas que aconteceram em várias operadoras, aí, né, até sistemas similares, e o Guilherme colocou também no começo da nossa live o que a gente faz, por exemplo, para monitoramento, se o pessoal faz alguma análise de vibração, auscultação, como que cada um aí acaba trabalhando para monitorar isso. Então vamos escutar um pouquinho. Miguel, tem alguma coisa, Padu, o Massa, o Cleanto, vamos escutar um pouquinho. Quem pode falar um pouquinho primeiro? Em Porto Alegre, o acompanhamento foi com a etiqueta para nível de temperatura. Telatemp? Isso. Igualmente na CPTM. E qual é a temperatura? Qual a temperatura que vocês deixam como um alerta? Se eu não me engano, é 40, não, mais de 60 graus, se eu não me engano. Não tenho muito de cabeça, mas eu penso que é isso, sim. Rolamento de rodeiro pode ser normalmente 80 graus, né? É o limite que a gente tem. É comum utilizar até 80 graus, que é acima de 80 graus já entra num alerta amarelo aí, passando de 120 graus aí já é vermelho, alerta vermelho, né?
Eu acho que a gente colocou corre 60... Corre para tirar o trem, né? Corre porque senão vai travar. Então, a gente colocou 60 justamente porque a gente já estava tendo os problemas de travamento, né? Para antecipar aí pelo menos mais um travamento. Mas mesmo assim tivemos alguns aí que fugiram do nosso controle. Depende muito da forma, modo de falha, tá, Massa, do rolamento, né? Se for por questão de lubrificante, tá, que é deficitário, a temperatura vai subindo gradativamente, tá? E aí você consegue pelo tela-tempo, essas coisas, essas técnicas, elas são bem mais assim efetivo para localizar esse tipo de problema. Agora, se a o modo normalmente quebra de gaiola, quebra de corpo rolante, alguma coisa desse tipo. Então, isso daí, o modo de falha é muito mais rápido, tá? E aí não é o tela-temp que vai pegar, entendeu? Aí, pela análise de vibração, tá? Ela é bem mais efetiva, mas o tempo, a janela que você tem para você tentar localizar isso daí, que é o grande segredo de você tentar trabalhar com análise de vibração, tá? Perfeito, Miguel, é isso mesmo, né? Foi isso que aconteceu com a gente, né? Porque como a gente teve toda a gama de problemas, né? Nós tivemos infiltração, nós tivemos passagem de corrente, nós tivemos problema de graxa, e assim, a gente monitorou, claro que a maioria, né? A gente conseguiu aí fazer atuar, né, com antecedência, mas sempre um ou outro, como você falou, né, devido à curva diferente da falha, ela aconteceu, às vezes, logo depois de uma inspeção. Sim, sem dúvida. Então, cada tipo de modo de falha vai ter um comportamento diferente, e aí, na hora da investigação, tá, tem que tomar um cuidado para ver qual que é o fato gerador daquela falha, entendeu? Aí sim você consegue avaliar de uma forma melhor o que causou esse problema. Se é infiltração, se é vedação que dá de má qualidade, se é lubrificante que é má de qualidade, entendeu? Se a folga também estava fora do dimensional, ele começa a ter o escorregamento do anel. Nós tivemos casos de travamento de rodeiro, tá? Mas é de um rolamento diferente, do autocompensador, onde a interferência do eixo para o anel interno estava menor, ele começa a ter micro escorregamento e isso daí ele começa a dar o aquecimento no rolamento. E aí, ao longo do tempo, isso acaba descarregando toda a graxa da caixa, e aí você não consegue manter isso daí, né? O Miguel, uma outra coisa que eu achei interessante comentar, como a gente tem vários operadores que têm esse rolamento externo, né? Será que existe alguém que trabalha alguma coisa com termovisão em cima? Alguém trabalha alguma coisa dessa forma? Márcio, nós iniciamos com termovisão, né? Mas a gente viu que para um monitoramento ia ser complicado, né? Porque a gente ia ter que fazer uma intervenção, né? Tirar os trens, né, de circulação, a frota toda, para passar por inspeções em um curto período de tempo, né? Curto espaço de tempo. Então, depois a gente acabou optando por colocar a fita mesmo. Mas a gente iniciou com termovisão. Então, mas eu pensei alguma coisa, Massa, de, por exemplo, estar monitorando com os trens na operação comercial, entendeu? Entendeu? Algum lugar, entendeu? Esse é o nosso sonho, câmera... Esse é o nosso sonho. O Márcio deve estar comentando o Hotbox, né, Márcio? Da mesma forma, né? Isso, aqui na Vale, né, a gente tem trens operando aí de forma de carga, né, e passageiros. Como é que é feito o monitoramento de temperatura? A gente tem os waysides, né, ao longo da ferrovia, tanto em Minas quanto lá em Carajás. E para o passageiro a gente está fazendo algo diferente agora. A gente está instalando sensores embarcados para fazer monitoramento durante a operação do trem, né? A gente está instalando os Dynamox, sensores que fazem a comunicação com o trem, que envia de forma online para monitoramento. Legal, desculpa, quem que falou da Vale? É o Bruno.
Bruno Teixeira. Bruno Teixeira. É o Bruno. Ô, Bruno, legal, obrigado pela contribuição. E é só para legal uma coisa interessante, né? Eu também não estou mais na manutenção, né? Mas a gente também tinha um trabalho, a gente tinha um trem protótipo que a gente já estava monitorando através de sensores de temperatura no trem também, tá? E também todo ele, vamos dizer assim, conectado, alguns sistemas aí já trabalhando com sensores, inclusive em Wi-Fi, e a gente começou isso daí. Eu não sei como é que tá. Você chegou a ver alguma coisa, Miguel? Não, pelo que eu saiba, tá, ficou naquele monitoramento que eles estavam para fazer. Tá? Não tive maiores informações com relação a isso. Tá? Eu sei que existe um projeto disso daí para colocar, mesmo porque essa forma de medição de hotbox ou de equipamentos, sensores ao longo da via, ele é muito eficaz para ferrovia de carga, onde tem poucas fontes de calor no carro. Tá? Quando você tem várias fontes de calor no carro, como trem de passageiros, tá? Onde você tem motor de tração, disco de freio que é atuado constantemente e tudo mais, tá? Ela dá muita falsa informação. Tá? E aí, no trem de passageiro, a modo mais eficaz mesmo é você ter esse monitoramento direto na caixa de graxa. Tá? Embarcado, né, Miguel? Embarcado. Tá? Isso aí, inclusive é interessante que agora estou voltando um pouquinho no conhecimento desse assunto. A gente, inclusive, viu as temperaturas que nós trabalhamos lógico, sempre tendo como comparação a temperatura ambiente, e a gente começou a colocar limites, né? Então, de um valor, né, de um delta determinado, a gente colocava um alerta, e acima de uma determinada temperatura, só para vocês terem uma ideia, o trem tinha que ser exatamente tirado da operação comercial e estacionado vamos dizer assim, no estacionamento mais rápido possível. E isso é uma coisa bem importante, né, para o pessoal aí da operação, né, que tanto barulho como uma temperatura excessiva, se tiver alguma informação de temperatura embarcada, o risco de você estar rodando com um trem desse, travar rodeiro e ter mais problemas, a gente já sofreu com isso, né, Miguel? K07, né? Então, a gente aprendeu que quando tem qualquer problema desse de barulho, a gente para onde puder parar e deixa tirando da operação comercial, tá ok, gente? Essa questão do aumento gradativo da temperatura é um ponto muito importante. Nós temos muitos casos, né, de plataformas muito próximas uma da outra. E aí o trem percorre um pequeno espaço, né, de uma plataforma para outra, já para, e aí você não tem esse aumento. A sua voz deu uma sumida, Guilherme. Pelo menos para mim. Da malha, né? Que existe uma distância considerável aí para ser feita essa medição, que seja possível ter esse aumento gradativo, né, da temperatura e consiga identificar ele. Entendi. Mas, Guilherme, a modo de subida de temperatura do rolamento, tá? Independente dessa distância e velocidade, tá? Ela é uma tendência de subida, ela é bem lenta e queda também bem lenta. A dissipação da temperatura também ela é bem lenta, tá? Tanto é que um trem, depois de rodado bastante tempo, a manhã toda, e entra no nosso pátio, tá? Depois de uma hora e meia, ainda a caixa ainda tá quente, tá? Então, ela não é tão assim, essa distância entre as estações, pelo menos no meu ponto de coisa, na minha avaliação, tá? Não é tão significativa. É lógico que para Vale, que roda 100, 200 quilômetros com 150 toneladas por vagão, eu acho que o aquecimento ele fica por muito mais tempo, tá? Mantendo essa temperatura alta. Mas para vagão de passageiros, tá? Eu acho que esse aumento e queda da temperatura, ele é bem assim, não é tão repentino. Inclusive, viu, Guilherme, contribuindo o que o Miguel falou, quando nós tivemos o primeiro incidente mais grave aí, que é o K07, que a gente
comentou aqui. Inclusive, eu fiz uma apresentação no GPA quando teve esse caso, né? E a gente, naquele primeiro momento, começou a medir com termovisão na vala. Então, é que nem o Miguel falou, o trem terminava de dar a volta, encostava na frente do bloco, a gente puxava o trem para dentro, e na hora que puxava o trem para dentro, você já fazia a termografia, até porque a nossa caixa de rolamento, e na maioria das nossas frotas, é por dentro, né? E isso deu resultado, viu? A gente percebia diferenças interessantes entre uma caixa de rolamento e outra. Pode falar, Guilherme. Bacana, Márcio. Justamente esse ponto que a gente não tem uma experiência aqui dentro, a gente está buscando implementar essa questão da termografia. Hoje a gente tem até instrumentos para realizar. Essa recomendação de fabricantes da temperatura não é tão fácil de ser encontrada, principalmente nas nossas frotas antigas, e essa referência que vocês passaram aqui vai ser muito útil para a gente estar aplicando aqui e conhecendo melhor esse processo. E eu acho que é um pouco que é interessante, Guilherme, até a temperatura. Eu acho que um trabalho estatístico, você consegue fazer um range que atende grande parte, aí você começa a definir um range de temperatura para você, entendeu? A gente aqui deu uma ideia, né, daquilo que a gente já trabalhou, mas eventualmente com um trabalho estatístico aí, você fazendo várias medidas em várias caixas, você consegue fazer um trabalho até mais adequado para a sua realidade. Com certeza, Márcio, bem bacana. Obrigado aí pelo compartilhamento. Guilherme, está me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim. Agora sim. Boa tarde. Eu sou o Biraci aí da Supervia, né? Boa tarde a todos. Mas aquela primeira pergunta eu ouvi, mas não consegui responder aqui, que o meu retorno não estava chegando até vocês. Quanto às mangas, né? A gente está falando dos rolamentos autocompensadores dos trens antigos, né? Que são esse que o período curto aí de 600 mil, são as mangas de 5,5 por 10 e as de 6 por 11, né? São rolamentos autocompensadores e o próprio fabricante que coloca essa quilometragem como o alvo ali chegou nesse período a gente desmontar e fazer uma avaliação do rolamento para verificar possíveis falhas, né, por corrosão por contato, brinelamento, conificação e outras falhas, né, salto de corrente, né, que é para a gente avaliar e caso a pista interna e os rolos estejam ok, a dimensão da manga de eixo, a gente faz a medição de folga, relubrifica e remonta. Ô, Biraci, qual que é a ideia de carga de vocês aí em cada eixo, nas condições extremas? Aqui a gente tem vários pesos, né, por carro, né? Eu vou falar pela maioria aí, a gente tem aproximadamente, né, por eixo, a gente tem os carros aí de 26 toneladas, né? Caramba. E vai dar 13 dividido por 2, né? Por 13, 7,5. né? Isso, 7,5. 7,5, mas sem gente, né? Exatamente, só carro. Só o peso do carro. Então, imagina, vamos ser assim, a sua condição de AW3, eu não sei como cada um vê a parte de carga, né? Mas quanto que seria aí? Você tem uma ideia? A gente pode até depois passar para vocês, mas não sei se o Guilherme tem isso de cabeça, mas a gente tem esses pesos também. Só que de cabeça, assim, eu não estou conseguindo passar de primeira, mas tem essa condição de carga, né, a W3, que seria com o carro cheio, a gente coloca até, para fazer outros testes no trem, a gente até enche o trem com sacos de areia para poder fazer outros testes de aceleração, né, frenagem. A gente tem isso sim, mas de cabeça assim eu não sei te dizer qual é esse peso, porque para cada tipo de trem, né, nós temos uma variedade de série, né, e cada um tem um peso diferente, cada série tem um peso diferente. Tá. A Transurb, eu não conheço a Transurb, ela trabalha com bitola 1435, 1600, qual que ela trabalha? 1600. Eu queria fazer um comentário. A nossa preocupação
nessa reunião de hoje seria comentar alguma coisa em termos não do diagnóstico do rolamento, e sim da manutenção propriamente dita, ou seja, a desmontagem. Nos rolamentos TBU que nós temos na Transurb, a gente falou com a SKF não mostrou interesse, até desativou a parte ferroviária dela de repotencialização, e não mostrou opção nem para nos fornecer os retentores. Então, a gente teria que fabricar retentores para fazer a repotencialização dos rolamentos TBU da CAF, né? Então, agora falaram em Tinken, se a Tinken tem esse setor ainda no Brasil, de repotencialização de rolamentos ferroviários, para nós vai ser uma solução para quando a gente quiser 1.200.000 quilômetros fazer essa manutenção. A manutenção dos rolamentos autocompensadores é feita internamente na própria Transurb e está atendendo a gosto. O que também preocupa muito é o desempenho dessa graxa de base sintética, porque ela tem a tendência a decantar e soltar o óleo. E nos rolamentos autocompensadores dos trens antigos da nossa frota série 100, não teve sucesso o uso de graxa com base sintética. É por isso que a gente está tentando entender um pouco mais da manutenção propriamente dita do rolamento, e está tendo dificuldade em imaginar como nós vamos ter soluções para os TBU SKF. Ô Vili, o Massa, Eduardo Massa, eu vou ver com a Hyundai faz manutenção, no contrato de manutenção do trem 7000 nosso. E eles vieram com uma proposta que a própria SKF passou para eles de uma repotencialização, de ganho de 40% da vida do rolamento. Então, talvez aqui a SKF é aqui de São Paulo, não sei se teria diferença, eu acho que não era para ter, né? Mas aqui eles fizeram uma proposta para fazer esse trabalho nos rolamentos da frota 7000. A informação da SKF à época, há uns 3 anos atrás, foi que se tivesse demanda, ela reativaria esse setor no Brasil, que a princípio esse setor estava rodando somente no Chile. Isso foi a informação da SKF há 3 anos atrás. Então talvez esse contrato da série 7000 justifique a SKF colocar em operação de novo essa planta de repotencialização ferroviária. Eu acredito que sim, porque são 40 trens, né, de 8 carros, é uma frota significativa, né? Mas se você quiser, depois eu passo até o contato da pessoa da SKF. Combinado. Willy, aqui no chat também, Caio Bastos mandou um telefone da Tinken. Tá muito pequenininho, não estou conseguindo ver. Eu pediria que depois o Carlos, se pudesse mandar no grupo lá do WhatsApp, para ficar lá, e o pessoal de repente já pega da Tinken, tá? Uma coisa. E outra, eu acho que o Fábio Moura falou, eu acho que ele, não sei se chegou a falar, mas ele disse que na CPTM a fita utilizada foi na faixa de 40 a 85 graus centígrados, ainda com relação ao assunto anterior. Então, no caso de Caio, se você puder, meu amigo, mandar esse contato via nosso grupo do GPA ou do WhatsApp do GPA MIO, que aí o William se interessa também em pegar o contato da Tinken. Pode ser? Cleanto, um alerta. O Caio está passando o modelo do rolamento da Tinken, tá? Esse número aqui é o modelo do rolamento, H1277746X, ele é modelo do rolamento do TBU. Porque eu fiquei tão empolgado que eu achei que já era... Não é o contato da Tinken, não. Desculpem. Você tá bem, hein, Miguel? Você tá bem, hein, Miguel? Eu vou passar o telefone. Vou passar o telefone da Tinken aqui no grupo agora, tá? Vou tirar uma foto e vou passar. O Caio também é da CCR, nosso pessoal da equipe da engenharia nossa. Ele está passando o modelo. Oi. Paulo, o Luiz Augusto Gonçalves está lá na Tinken, não tá? O Lag? O famoso Lag? Eu acho que ele está na Tinken, sim.
Foi a equipe minha que acabou indo lá, Miguel. Eu acabei não ainda conhecendo. Eu mandei mais o pessoal às oficinas, né? E o supervisor da revisão geral, que é a engenharia, que eles estavam com a restrição do Covid. E o pessoal passou muito bem a questão de lá da manufatura. Eu estou vendo o Willy comentando a Transturbo. Eu estou agora, já vou tirar foto e já vou postar agora no nosso grupo. Tem um telefone até de celular, talvez para o Willis precisar fazer um contato. E pode comentar que a Via 4 está junto com a Rotem, né? Fazendo serviço lá, e se precisar marcar uma visita, alguma coisa, lá eles vão receber, sim. Ô, pessoal, o Tiago está querendo falar. Fique à vontade, Tiago. Obrigado, pessoal. Só para poder colaborar, a gente, no Metrô do Rio, está fazendo as revisões dos rolamentos TBU da frota CRC, frota nova que nós temos, com a SKF. Então, a gente está fazendo esse trabalho desde 2019 com eles, é bem recente, né? E eles realmente não faziam a repotencialização há bastante tempo. E aí, como a gente surgiu com essa demanda aí para eles, eles acabaram reativando a linha deles. Fizeram a reforma, compraram equipamentos novos, e eles estão prestando serviço para a gente há um ano já. Poxa, bacana. Você vê que é recente, né? Olha, Willy, você vai ter Você pode ligar para o cidadão lá e dizer, ó, bicho, é o seguinte, antigamente eu dizia que não tem, e agora é Rotem, entendeu? Eu falei para vocês que ia ter show hoje. A minha dúvida é que se alguém já tivesse desenvolvido o retentor no Brasil, porque a SKF não estava pensando em fornecer, e porque a Transurb vai querer fazer mesmo a sua repotencialização como faz dos outros. Nós temos condições em Porto Alegre de fazer mesmo a repotencialização, desde que a gente consiga desenvolver o retentor, e vamos aí questionar os fornecedores de lubrificantes para ver se tem uma solução melhor do que essa graxa, a base sintética aí, que a gente está muito preocupado com o desempenho. Beleza. O Rafael levantou a mão. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Estão ouvindo? Tá. Beleza. Eu sou daqui da CBT Recife e eu queria colaborar também com as informações, né, citando o nosso processo aqui. Né? Aqui nós temos duas frotas, uma série 900, parecido com o trem de BH e também com o trem da Transurb antigo, e o rolamento dessa frota é de autocompensador de rolos. Né? E nós também aqui internamente conseguimos fazer uma manutenção adequada, né, e não temos dado dor de cabeça. Entrando um pouco mais no detalhe, recentemente, acho que uns 5 a 10 anos atrás, nós instalamos pico-graxeiros nas tampas dos rolamentos, né, de forma que a gente consegue colocar uma bomba pneumática e expulsar a graxa antiga com graxa nova. Então, a cada 2 anos, que dá em torno de 300 mil quilômetros, a gente faz essa troca dessa graxa, né? E aí o processo dessa manutenção está controlado e não temos dado dor de cabeça. Recentemente, nós utilizamos uma graxa que não é de extrema pressão. E aí, com um ano, começou a dar sinais e aí nós tivemos que fazer uma lubrificação rápida com um ano. Né? E agora, para 2021, nós estamos adquirindo graxa de extrema pressão da Lubrax, para que a gente possa prolongar aí por pelo menos 2 anos. Né? E a gente vai fazer uma avaliação de até quanto que a gente vai poder prolongar essa manutenção. E na outra frota, né, que é a frota CAF, todos os problemas que foram citados aí, nós sofremos aqui. Infiltração da caixa de graxa, o dispositivo PAT caindo. E aí, como tem várias setas apontando, né, contribuindo para essa graxa, para esse problema do rolamento, que travou aqui também, e nós temos a preocupação, igual o Willy lá da Transurb, porque nós não sabemos se é a graxa que vem nos rolamentos, é uma graxa sintética, mas se ela tem essa característica,
ela suporta 1.200.000 na condição que a nossa via está aqui hoje. A nossa via não está em melhores condições, né? E a CAF, quando venceu a licitação, tem que dar a garantia do truque inteiro, inclusive rolamentos de 1.200.000. E com 200 e 300 mil já começou a travar, né? Então, aí, na pesquisa da causa raiz da falha, viu-se infiltração, mas aí, em seguida, também dispositivo PAT caindo. E aí, nós agora ficamos com uma dúvida muito grande se os rolamentos que continuam travando estão travando por causa dessas primeiras causas ou por causa da graxa que não está suportando. Então, a preocupação da Transurb é a nossa aqui também. Beleza, Rafael. Valeu, obrigado. O Guilherme levantou a mão. Pode falar, Guilherme. Eu ia falar sobre a gente teve uma reunião no mês passado com a NSK, também sobre essa possibilidade de fechar parceria de repotencialização dos nossos rolamentos. Aí eu não queria ouvir de vocês se vocês têm alguma experiência aí com a NSK, ou o Thiago já mencionou sobre a SKF, ou sobre alguma outra empresa que faça esse tipo de serviço no Brasil. Alguém pode ajudar aí? Opa! Antes disso aí, os amigos aqui que também estão participando aqui aí da live, já me passaram aí a condição de carga AW3 por eixo, né? Dá aproximadamente 18 toneladas. Caramba! 18 toneladas é mais ou menos do ferrovia de passageiro na faixa de 17, 18. Não chega a 20, não. Mas vocês estão muito carregados, Bira? Normalmente sim, né? Agora, nessa época de pandemia, não. Baixou um pouco o carregamento, né? Mas normalmente sim, anda carregado. E bem carregado, né? Nas horas de pico. Acontece sim. Pessoal, eu queria fazer mais um. Lembrei de mais um assunto. Esse AW3 é bem comum, hein? Bem comum. Lembrei de mais um detalhe, tá? Para rolamento TBU é um modo de falha que a gente tem comentado. Para o autocompensador, tá? Tem um ponto que é bem preocupante, que a gente só foi começar a se preocupar bastante bem mais tarde, né? É a interferência do anel interno com o eixo, tá? O rolamento autocompensador tem uma tendência de alargar o anel interno lá e perde essa interferência e começa a dar esse escorregamento. Então, essa interferência do anel interno ao eixo, tá? No rolamento autocompensador, é bom ficar bastante de olho nele, tanto quanto a gente fica de olho com relação a retentor e tudo mais para o rolamento TBU. Tá? Porque ele começa a dar micro escorregamento, o rolamento autocompensador acaba girando e dando esse aquecimento e travamento do rodeiro. Tá? Então isso é uma coisa que vale a pena ser vista. Outra coisa também no rolamento autocompensador que muitas vezes as pessoas não dão muita importância é a folga interna, tá? Entre o rolete e o anel externo ou interno, tudo o que seja. É bom dar uma verificada e aparentemente o rolamento pode estar muito bom, muito bonito, maravilhoso, mas estando com interferência baixa ou folga excessiva, é bom substituir que vai ter problema com relação a esse rolamento aí. É muito, muito boa a sua colocação, porque o que a gente pratica na inspeção do eixo, a gente verificar se a manga do eixo, a ponta de eixo, ela está dentro das tolerâncias, assim como a folga do rolamento, que estando de acordo, quando a gente faz a montagem a quente do rolamento na manga do eixo, depois a gente mede a redução de folga. Então o rolamento tem que estar dentro da redução de folga, senão acontece exatamente isso que você acabou de falar aí. Muito boa colocação. Ok, alguém tem alguma resposta a dar para a questão da NKS? NKS é isso? Se alguém tem alguma experiência... NSK. Se alguém tem alguma experiência com NSK? Olha, pelo tempo que eu
mexi com rolamento, o NSK ele não era muito fã de repotencialização, tá? Não sei hoje como é que tá essa história lá dentro. As coisas mudam ao longo do tempo, né? Mas os dois grandes adeptos para fazer repotencialização, o que era o mais top, o Bambambam, era a TIM, quem sempre trabalhou com isso. E, se não me engano, ele tem uma unidade disso lá perto de Belo Horizonte. E aqui em São Paulo também, se não me engano, tinha uma unidade em Guarulhos, não sei se era da TIM ou se é da SKF. E a segunda marca é a SKF, que gostava de fazer esse tipo de repotencialização. Os demais eu desconheço esse modo de trabalho deles. Ok. Miguel, eu tive a impressão na nossa conversa com a NSK, desculpa, Cleanto, é realmente isso, que eles estão começando a entrar nesse ramo aí de repotencialização de rolamentos. Ah, tá. Então é um fato, notícia nova, tá? Porque antes eles eram relativamente avesso a essa prática, né? E dependendo do tipo de rolamento e tamanho, ela começa a se tornar vantajosa. Então eles devem ter percebido isso daí pelo sucesso da Timken nesse ramo aí, porque a Timken está indo bem nessa parte de repotencialização. O Luiz Gonçalves, né, que o Caio acabou colocando aqui o WhatsApp dele na coisa, ele é um cara bastante assim conhecedor desse assunto aí, tá? Legal, Miguel. Ok, pessoal. Então, pessoal, algum mais assunto que é pertinente a isso? Alguém quer falar ou de sua experiência ou de um pedido de help em função das nossas necessidades em relação a esse assunto? Eu acho que a gente tem um tempinho, Cleanto, que eu acho que o Miguel abordou um assunto interessante, né? É a colocação do próprio rolamento no eixo, né? A preocupação que a gente tem, o detalhamento desse processo, que tem interferência, né? Eu acho que talvez seria legal alguém perguntar se tem alguma dificuldade, alguma coisa, né, Miguel? Eu acho que seria interessante, a gente não abordou um pouquinho sobre isso, né? Assim, tem esse detalhe, né, que são mais assim, que pega mais, tá? Tem a questão da rugosidade também, tem vários outros detalhezinhos que no eixamento tem que ser levado em consideração. Mas o que mais leva ao travamento são esses que eu havia citado: vedação deficitária, lubrificante ruim, a interferência baixa, passagem de corrente e assim por diante. É que a interferência baixa está ali diretamente ligada ao eixamento, né? Eixamento. Esse daí é um requisito que ele é mais impactante para o rolamento autocompensador, tá? Para a duplo TBU, tá? Também é importante, mas ele não, na época que eu trabalhei com isso e tudo mais, não sobressaiu tanto, tá? Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Se quiser comentar alguma coisa, só levanta a mão. Oi? Willy. Pelo volume de troca de todos os rolamentos da frota da Transurb, a CAF optou por não usar o ferramental Enerpac que era previsto no manual. E aí trouxe uma prensa de sacar rolamentos que é muito interessante, com a produtividade alta. Se alguém se interessar, a gente pode passar as características e fotos. Algumas pessoas já solicitaram de nós a máquina da empresa Usival. E essa é a experiência que a gente tem. E eles daí, como eles vieram fazer o mesmo trabalho, a gente estava em cima e tal, e conseguiu que eles atualizassem todos os manuais. O manual hoje de rolamentos na Transurb é muito detalhado, exatamente como eles acabaram aprendendo a fazer fora da fábrica. Willy, e essa ferramenta ficou para vocês ou é deles? Está só emprestado?
Eles mandaram fazer 2 máquinas dessa e uma ficou para nós. Ok. Você tem ideia de valor dessa máquina, Willy? Não tenho atual. Tá, mas Até passando porque as a gente não características, a gente faz uma precisou cotação. comprou. O pessoal de Recife parece que pegou. Eles me perguntaram as características da máquina, o fornecedor e tal, e não sei se eles chegaram a cotar. Não sei, Rafael, você sabe alguma coisa dessa máquina, não? Eu acho que essa máquina que o Willy falou é igual que a gente tem, que a gente tá aqui, mas é da CAF, por enquanto, né? A CAF que essa prensa tira e coloca o rolamento, que nem uma produtividade muito alta, que nem o Willy falou, e quanto é CAF. Nós temos também na CPTM, viu? Por uso, o Capião ficou com a gente. Tá certo. Bom, pessoal, mais alguma coisa, Márcio? Algum assunto que você veja que o pessoal está trazendo? Eu gostaria de aqui lançar, não como um representante do GPA, mas como um sofredor, gestor do contrato, que, se possível, a gente depois fizesse uma reunião onde tratasse de problemas tipo assim, sabe? Os vícios dos novos trens, sabe? Porque realmente é uma coisa que a gente começa a perceber que é muito comum o defeito, né, que está se dando. Veja que está a mesma coisa lá em Belo Horizonte, CPTM, aí o Willy. Então, depois, talvez, a gente pudesse fazer uma reunião onde pudesse elencar assim, os maiores problemas que a área de manutenção tira a gestão, tira o fiscal da sala e fica só a área de gestão falando, para poder, de repente, olha, cara, isso aí eles apanhamos nisso, porque muitas vezes a gente pergunta, olha, isso já aconteceu no outro canto? Rapaz, não, só está acontecendo aqui com vocês. E vê só, todo mundo está dizendo, pô, parece que vocês estão trabalhando aqui. E eu perguntei, bicho, nos outros lugares. Rapaz, para mim é novidade, olha. Conversa, né, para dormir. Então, só em Paris, né, Cleber? Olha. Aí seria bom depois a gente traçar esse assunto e a gente desenvolver qual seria a melhor forma de que se fale não só de CAF, porque aí excluiria os outros, mas falasse dos novos sistemas. Obviamente, uma pessoa pode levantar, olha, cara, por exemplo, se o Metrofox falar, não vai ter muita experiência da Ansaldo BS, a não ser o Metrofox, eu nunca que optou por isso, né? Mas depois de algumas coisas maiores de outras marcas, de outros fabricantes, colocar em si essas ideias e experiências. Espetacular. Diga, Willy. Eu sugiro que faça por fabricante, porque os problemas são muito específicos de cada fabricante. Se a gente fizer um fórum aí, uma live aí só sobre problemas de truque, CAF, já dá assunto suficiente. E aí depois pode fazer uma live sobre caixa Alstom. Eu acho que tem bastante interessados também em tudo que se sofreu em Porto Alegre e ainda vem sofrendo. Nós estamos com os trens há 6 anos e não saíram da garantia ainda. É uma coisa comum. Ok, Willy, vamos levar lá para a coordenação e a gente vai ver como fazer isso da melhor maneira possível para nós mesmos. Eu não sei se dá tempo em 6 horas de falar dos problemas todos que surgem nesses trens. Essa é a realidade. A gente faz um módulo, Cleto, faz um módulo que é 1 hora por dia durante uns 180 dias. Só se for, cara. Isso aí vai ser uma live, que vou dizer uma coisa, uma live inteira, uma vida inteira. Isso aí. Fazer episódios. Doutorado. Full live. Tem que virar uma live. Olha, pessoal, eu vou passar já para o nosso moderador hoje, que tivemos esse privilégio de ver Márcio na linha de frente. E eu quero só dizer a vocês que bom esse fórum, pessoal, esse tipo de coisa, viu? Maravilhoso. O material rodante está dando show no nosso grupo do WhatsApp. É um grupo muito participativo. Rapaz, só Deus sabe na hora do sufoco quanto vocês tiram os outros do sufoco. A verdade é essa. Às vezes com um questionamento bobo, mas uma resposta absolutamente, sabe, direta, que o cara resolve uma dificuldade grande. Então, esse é o espírito do GPA, pessoal. Esse é o espírito do autoajuda. Nesse tempo assim, onde a gente precisa tanto disso, porque mais o mundo está ficando com comunicação, mas às vezes as pessoas tentam se isolar.
E não é o nosso papel é justamente difundir, entendeu? E vou passar para Márcio, mas eu quero dizer que o pessoal de Belo Horizonte às vezes tem dificuldade para poder entrar na nossa reunião, porque lá eles usam o Wi-Fi. Ai, Cleandro. Tudo bem, Cleandro? A bola é tua, cara. Não, mas deixa eu dizer só mais uma. Deixa eu dizer mais uma. Eu estava vendo um interessante, pessoal, um interessante. A mulher chegou pro marido, olha, Sandra, olha, Sandra, para mim ver Sandra é para mim um alento, pessoal. Saiu de perto da gente, só vejo agora assim, ó. Mas deixa eu dizer, a mulher chegou pro marido, aí disse: meu amor, eu tive um sonho, eu sonhei que você me dava umas joias. O que significa? Aí ele olhou para ela, disse: meu amor, à noite você vai saber o que significa, né? Dito e feito, à noite, ele chegou com um embrulho assim, deu para ela, e ela toda ansiosa, quando abriu, era um livro assim, Como Interpretar os Sonhos. Ó. Ai, Cleandro, só você mesmo, viu, Cleandro? Bom, pessoal, estamos encerrando. Eu quero, em nome do GPA, aí, agradecer a todos, e é muito no que o Cleandro falou. A gente está num momento aí complicado da pandemia, infelizmente a gente está impossibilitado de fazer as nossas reuniões presenciais, mas a gente, dessa forma que a gente tem, né, toda essa transformação digital, a gente está criando, né, nós criamos várias alternativas dentro das nossas operações e tudo mais, né, e isso é muito bacana, porque, como o Cleandro falou, os grupos estão... acho que alguém está com o microfone ligado aí, gente. Pessoal, alguém pode desligar o microfone aí? Agora foi tu, Márcio, que desligou. Márcio, tá desligado o teu. Obrigado. Eu brinquei outro dia num bate-papo nosso aqui no metrô, que vou ficar rico, viu, Cleandro? Porque o que tem quando a gente vai falar, esquecer de ligar o microfone, eu vou criar um sistema que na hora que o cara começa a mexer a boca, ele liga automaticamente o microfone dele, viu? Dá para ficar rico, não dá não? Só não deixe minha sogra de uso disso aí, mesmo. Vai ser uma confusão danada, viu? Bom, mas voltando ao que eu estava falando, que nem o Cleandro falou, né? Eu acho que esse espírito de se ajudar é muito bacana. E o que é bacana, por exemplo, pega uns exemplos, né? O Miguel não está mais na área de manutenção, eu também não estou mais na área de manutenção, mas a gente está aqui para dividir as nossas experiências. Deixa a turma não escutar, mas corre aqui sangue do material rodante, né? No braço aqui. Então, assim, tudo que a gente puder ajudar, esse trabalho de vocês trazer um problema, a gente poder cooperar e todos participaram. Você vê que a gente teve participação de praticamente todo mundo, todas as operadoras, e a gente abordou muitos temas, e eu acho que isso foi muito gratificante, e isso que faz a gente fortalecer a nossa família IGPA, tá? Então, em nome aí do GPA, agradeço a presença de todos. Nós estamos passando ainda, acho que nós estamos conseguindo superar esse momento tão difícil que é o da pandemia. A gente, é lógico, a gente não pode baixar a guarda, né? Isso é muito importante. E agradeço por todos aqui estarem bem, de saúde, que a gente consiga superar isso da melhor forma possível. Deixo um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E não fiquem longe dos nossos canais aí do WhatsApp, no nosso fórum por e-mail, porque a gente está bem agitado, está bem bacana, e tragam outros assuntos como esse, que a gente conseguiu contribuição de todos, para que a gente, pelo menos, se a gente não conseguir solução, a gente pelo menos sofre junto, né? E aí a gente consegue afogar as mágoas e que nem o trabalho que foi proposto de a gente, por exemplo, olhar nos fabricantes aí dos trens. Muito obrigado a todos, um grande abraço e se cuidem, tá ok? Valeu, gente. Até mais, abraço. Boa tarde. Falou, pessoal. Boa tarde a todos todos. aí, obrigado. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até logo. Boa tarde.